O ministro da Justiça, André Mendonça, pelas redes sociais, anunciou que solicitou a abertura de um inquérito contra o jornalista Ricardo Noblat. Mendonça disse: solicitei à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República abertura de inquérito para investigar publicação reproduzida no Twitter Blog do Noblat com alusão da suástica nazista ao presidente Jair Bolsonaro. O pedido de investigação leva em conta a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, em especial seu artigo 26. Ontem, o ministro André Mendonça lembrou que todas as instituições devem respeitar o princípio básico de que o poder emana do povo. Mendonça disse: em tempos tão difíceis é essencial voltarmos aos princípios. Primeiro, a democracia pressupõe, acima de tudo, que todo poder emana do povo. Por isso, todas as instituições devem respeitá-lo. Devemos respeitar a vontade das urnas e o voto popular. Devemos agir por esse povo, compreendê-lo e ver sua crítica e manifestação com humildade. Na democracia, a voz popular é soberana. Segundo, a democracia pressupõe o respeito às suas instituições democráticas. Qualquer ação relacionada à Presidência da República, ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instituição de Estado deve pautar-se por esse respeito. Terceiro, portanto, todos devemos fazer uma autocrítica. Não há espaço para vaidades. O momento é de união. O Brasil e seu povo devem estar em primeiro lugar. A gente poder conversar sobre a polêmica do suposto ataque ao Supremo Tribunal Federal ontem. Quem puder compartilhar, eu já começo essa live pedindo que você compartilhe, porque eu vou me posicionar. Na verdade, eu vou me reposicionar publicamente sobre o que aconteceu ontem no STF. Meu nome foi envolvido, o nome de um amigo que eu tenho também foi envolvido, e eu preciso, nesse momento, estabelecer com você toda a verdade, como sempre a gente faz, olhando um no olho do outro. Vamos lá então? 1h mais 20 mais 18 minutos. Pessoal, ontem eu estava no culto em nossa igreja. Vocês sabem que eu sirvo a Deus como pastor da Assembleia de Deus, e ontem eu estava no culto em nossa igreja quando, de repente, aconselhando pessoas, eu começo a receber um bombardeio de repórteres me passando o WhatsApp. E o que esses repórteres eles estavam perguntando? Todos simultaneamente ao mesmo tempo. Eles queriam saber se eu concordava ou se o meu assessor Leandro Cavalieri, ou Cavalieri do Ottoni, como ele se identifica politicamente, estava no STF, atacando o STF por minha orientação. Bem, quando eu comecei a ver dezenas de repórteres me perguntando ao mesmo tempo isso, e eu estava na hora do culto, eu tive que me ausentar para tentar entender o que estava acontecendo. E boa parte desses repórteres, desses jornalistas, tinham um prazo, porque eles queriam dar o furo de reportagem. Então me deram ali 5 minutos ou 10 minutos para que eu pudesse me posicionar. Pois bem, movido pelo espírito democrático, onde eu não admito qualquer tipo de violência, e principalmente a violência contra as instituições, porque as instituições fazem parte do pilar da nossa democracia, são elas que sustentam a nossa democracia. Na mesma hora eu me posicionei contrário e recebi um vídeo antes desse meu posicionamento, que nesse vídeo eu fiquei pensando, meu Deus,
que aconteceu? Por que Cavalieri fez isso? Deixa eu mostrar o vídeo que eu recebi no mesmo momento em que os repórteres estavam me questionando. Deixa eu ver se você vai conseguir ouvir e entender. Eu quero fazer um comentário. Esse foi o ataque às instituições mais lindo que eu vi na minha vida. Boa. Essa foi boa. Esse é o Cavalieri. Assessor deputado federal Tony de Paula. Você não vai acabar com o nosso Brasil. Viva a democracia. Canalha. Tá? Nosso Brasil vai ser livre eternamente, em nome de Jesus. Aí, galera, Deixa eu só aqui mostrar como que esse vídeo começou. Comentário. Ó. Esse foi o ataque às instituições mais lindo que eu vi na minha vida. Muito bem. Esse foi o ataque às instituições mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu não conheço esse rapaz, não é? Era um vídeo à noite, eu debaixo de muita pressão, Cavalieri entra logo depois se identificando como meu assessor, mas ele não está efetivamente na minha assessoria, mas é um amigo que eu tenho, e eu coloquei a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que aconteceu? Então, resolvi me posicionar contrário, dizendo que atacar o STF daquela maneira, não é? Era um absurdo, e que eu não concordava com aquilo. Pois bem, depois cheguei em casa, eu já tinha tuitado e fui analisar tudo o que estava acontecendo. E aí eu descobri que eu caí num verdadeiro engodo. Eu caí numa verdadeira falácia, numa mentira. Na verdade, montaram uma narrativa, a esquerda montou uma narrativa patrocinada por parte da imprensa, de que o que aconteceu ontem foi um ataque à Suprema Corte. Nem tivesse tido a consciência de que a Suprema Corte havia sido atacada, eu não estaria agora fazendo esta live me reposicionando. Na verdade, nem os tais fogos de artifício que disseram que jogaram contra o Supremo, foi contra o Supremo. Ninguém jogou fogos de artifício na direção do Supremo Tribunal Federal. Os fogos foram para cima, para o céu, como acontece em qualquer uso de fogos de artifício. Portanto, o tal ataque é falacioso, é mentiroso. Não houve um tiro, porque não havia ninguém armado naquele momento. Portanto, não houve também depredação ao patrimônio público. Ninguém invadiu a corte ou a Suprema Corte quebrando portas, quebrando janelas. Nada disso aconteceu. Mas o que chegou para mim ontem, e eu precisava responder, é que grupos extremistas ligados ao presidente Bolsonaro estavam sim atacando o STF. Portanto, eu fiz questão de hoje fazer esta live me reposicionando agora já com a cabeça mais fresca e tendo analisado tudo, inclusive para pedir perdão ao meu amigo Cavalieri, por eu entender naquele momento que ele estava participando de uma trama, de um ataque à instituição, que eu não vou admitir. Pedir perdão também a todos que lá estavam, movidos pela democracia. Sim, porque criticar ou até mesmo xingar o ministro da Suprema Corte não é um ato antidemocrático, pelo contrário, é a prova de que a democracia no Brasil é pujante, porque ninguém, nem presidente da República, nem ministro do STF e nenhum parlamentar está acima do bem e do mal que não possa ser criticado.
O que nós vemos é uma covardia de alguns ministros da Suprema Corte que querem se esconder atrás da instituição para não serem criticados. E eles querem interpretar de que atacá-los verbalmente ou criticá-los verbalmente, isso significa um ataque à instituição. Mentira! Isto é um ataque ao ministro. É uma crítica ao ministro e não à Suprema Corte. Por exemplo, quando alguém critica, quando alguém fala contra o seu clube de futebol, o seu time de futebol, e diz: esse time está uma porcaria. Alguém acha que esta pessoa está realmente criticando o clube? Ela não estaria criticando os dirigentes ou os jogadores? Claro que sim, tanto que o seu amor pelo clube continua. Todos nós temos consciência de que a Suprema Corte tem o seu papel preponderante na democracia do Brasil e de qualquer mundo tenha, em qualquer país do mundo tenha o nome que ela tiver. O STF é importante para o Brasil, mas não esse STF. Porque este STF, com os ministros que tem, e não são todos, mas uma grande maioria, não servem ao Brasil, mas servem aos seus próprios interesses, servem aos interesses escusos que os colocaram naquele lugar, muitas vezes. Portanto, nós não podemos confundir ou deixar que esta ilação, que esta mentira, que esta falácia entre na nossa cabeça. Criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal não é um ataque às instituições. Bem, ataque à democracia, na verdade, é o que aconteceu hoje, quando, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Sarah Winter, ativista de direita, foi presa. Presa por quê? Que patrimônio público que Sarah Winter depredou? Que tiro ela disparou? Que arma que ela usou contra o Congresso Nacional, por exemplo? Ora, pelo amor de Deus, ela está sendo presa por um crime de opinião. Isso sim é um ataque à democracia. Portanto, se você, tal como eu, ouviu esta informação e no momento não conseguiu refletir bem, por exemplo, eu estava no meio de um culto, eu tinha que responder e eram vários repórteres perguntando, recebi um vídeo estranho, conforme eu já mostrei aqui para vocês, que dava para interpretar até pela fala jocosa. Hoje eu sei que foi jocosa. Esse foi um dos melhores ataques às instituições ou à instituição que eu já presenciei, de uma forma jocosa. Mas naquele momento, aquele vídeo para mim foi a confirmação de que estava realmente havendo um ataque ao STF. Portanto, você que, tal como eu, acreditou nisso, não houve isso. Não houve isso. Não houve. Sequer fogos foram disparados contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto, quantas vezes que a esquerda quebrou o patrimônio público em Brasília nos seus protestos? Quantas vezes que a esquerda tacou pedra mesmo, nos prédios públicos, inclusive no STF? Quantas vezes houve um ataque deliberado da esquerda às instituições e ninguém era preso? E ninguém era preso? E não havia um alarde desse? Portanto, tudo isso está milimetricamente montado para descredibilizar o movimento de apoio ao presidente Bolsonaro. Então, saiam agora avisando, tuitando,
entrando na rede social, desmentindo esse fato de que houve ataque. O ataque houve sim, mas contra a democracia promovida por Alexandre de Moraes, que já está habituado em mandar prender quem pensa diferente dele. Isso sim é um ataque à democracia. Mais uma vez, eu peço perdão e espero que vocês me compreendam por naquele momento em que eu precisava me posicionar, ter me posicionado acreditando no engodo, na mentira e na falácia montada pela esquerda e por parte da imprensa brasileira. Um abraço a todos. Quem puder compartilhar, compartilhe, porque quanto mais a verdade for exposta, menos a mentira terá poder ou influência. Um abraço. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o nosso presidente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.